Boa noite, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui de live, hashtag live com conteúdo. Igor Lima Coach, seja bem-vindo, meu amigo Igor Lima. Antônio Dama também chegando aí na área. Eu tô falando Antônio Dama porque eu só tô vendo o nomezinho aí, Dama. Carolina, deve ser Rocha. Boa noite, Carolina, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Show de bola, mais uma quarta-feira e hoje com convidado especial, Tânia Sonego, minha amiga, todas as quarta-feiras aqui batendo cartão a Tânia, show de bola. Pessoal entrando e hoje é dia de convidado especial e o tema dessa noite é campeão, muito bom, tenho certeza que vocês vão adorar e vão amar também a pessoa que vai vir aqui, não falei o nome ainda, vou falar daqui a pouco, eu vou apresentar, aliás, ela vai se apresentar, né? Show de bola. Áudio tudo bem, vídeo tudo bem, pelo visto está tudo bem porque vocês estão me respondendo. Show de bola. Legal, também coloca aí para mim de onde que vocês estão conectando, de qual cidade que vocês estão conectando. Tata Vilelão, é isso, Tata? Legal, show. Bom, deixa eu ver se a Carol já entrou por aqui. Carolina falou que está tudo ok, muito bom. Antônio de São Paulo, minha terrinha natal. Muito bom. E assim, pessoal, aproveita para chamar aí, para convidar os amigos aí. Tá vendo que tem uma asa delta aí embaixo aí do visor de vocês? Clica aí e marca um amigo aqui para participar da nossa live, que hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, um tema muito importante, inclusive, para quem quer aumentar aí o seu número de clientes em coach. Legal? Show de bola. Deixa eu ver se a Carol está por aqui. Carol Hilal, tô aqui, boa noite, show de bola. Antônio Carlos entrando, Coach Frank entrando. Legal, Carol. Casado com minha família, Espírito Santo, Vitória, show de bola, casado. Scremin. Legal. Carol, você pode solicitar aqui, deixa eu ver, já veio, chegou aqui a solicitação, agora acabei de ver aqui. Pronto, Carol, já te adicionei aqui. Show de bola. Pronto! Tudo bem, Maurício? Hoje, Carol, foi de primeira essa, que bom. Legal, né? Que geralmente não é assim tão fácil, não, dá uns trabalhos. Boa noite, Maurício, muito boa noite, pessoal. Pessoal, para quem não conhece, essa é Carol Hilal. É assim que se pronuncia, né, Carol? Não é Hilal, né? Não, é com H mudo, tá Com certíssimo. H mudo mesmo, Hilal, né? Então eu falei certinho, porque eu sou perito em errar. Normal. Que show de bola ter você aqui hoje, Carol. Pô, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui com a sua audiência, com o seu público, falando de um tema tão interessante para os coaches, né? E a maioria do nosso público aqui no Instagram do Instituto especificamente, a grande maioria são coaches, estão iniciando ou querem ser coaches, então é bom porque vai servir para todo mundo, né, Carol, que a gente vai conversar aqui hoje. Com certeza, coaches, autônomos, profissionais liberais, palestrantes, autores, uma galera aí. A gente tem muitos educadores também que entram Educadores. Aqui. Show de bola. Legal, essa é a Carol Hilal e não sou eu que vou apresentar ela que vai se apresentar, contar um pouquinho da história dela, quem é a Carol, uma mãe recém-chegada. Então, tá bom, Carol, conta pro pessoal aí, quem que é a Carol? Pessoal, muito boa noite mais uma vez. Boa noite aí para essa galera que está me saudando desde a minha entrada. Vocês são muito simpáticos. Essa audiência aí do Maurício é uma audiência realmente diferenciada, né? Não podia ser diferente, porque o Maurício é um cara que todo mundo adora. Assim, quem tem contato com o Maurício, quem é próximo dele, o Maurício é exatamente esse cara que vocês estão vendo aí, uma pessoa simples, do bem, para frente, aberta aí a promover o bem para todo mundo, e é realmente uma alegria muito grande participar dessa live. Então o que eu posso falar de mim?
Eu sou comunicóloga, né? Eu sou pós-graduada em comunicação. Hoje em dia eu faço mestrado na área de psicologia, mas toda a minha carreira, toda a minha história vem da comunicação social. E dentro da comunicação eu atuei por mais de 15 anos, ajudando grandes empresas. Na verdade, eu atuei por trás das mensagens, das principais mensagens de grandes empresas. Então, como é que era isso? Eu fui diretora de atendimento, né, de comunicação e marketing. E dentro do escopo de comunicação e marketing, a gente prepara mensagens para presidentes de empresas se posicionarem, scripts de inauguração de eventos, mensagens que vão para a imprensa para defender a marca, para construir a reputação daquela marca, daquela empresa, não só na imprensa como mídia jornalística, mas também na imprensa como mídias sociais, né? Então, eu sempre fiz esse trabalho, sempre estive por trás desse trabalho. E quando entrou o marketing digital na minha vida, esse mundo do coaching, esse universo do desenvolvimento humano, foi um caminho natural as coisas terem se casado, né? Esse universo que há uns 2, 3 anos atrás era muito novo para mim, de desenvolvimento humano, mas imprimindo aí toda a minha expertise com mensagens, construção de mensagens, construção de comunicação, comunicação ponta a ponta, comunicação persuasiva. E aí o que é tudo isso, né? O que a gente chama isso tudo hoje? A marketing digital popularizou um termo muito antigo na área de comunicação, que é o copywriting. Verdade, copywriting, verdade. Né? Ele é muito antigo, Maurício. Muito antigo mesmo, assim. As antigas cartas de vendas, né? O pessoal fala tanto hoje em carta de vendas, isso é uma coisa tão antiga, né? E ele era até considerado um verbo, assim, tem uma curiosidade bacana para contar do copywriting, que ele era até tido como um verbo. Copywriting era o ato de você escrever, de você desenvolver qualquer peça de divulgação que você ia precisar para promover o seu produto ou o seu serviço. Então, o termo copywriting era quase que trabalhado como um verbo, mal traduzindo no Brasil. Né? E aí hoje a figura do copywriter é esse cara que vai pensar essa comunicação, que vai escrever essas falas mais assertivas para poder promover o discurso, o serviço. Mas eu acredito num outro mundo, assim, eu acredito num universo que as pessoas conseguem escrever suas próprias copies, as pessoas conseguem imprimir técnica junto com a expertise que elas já têm para fazer boas copies assertivas, né, para divulgar o seu produto, o seu serviço. Porque é assim, né, imagina, para o mundo do marketing, essa questão de falar de copy já foi um uau, né, agora, ultimamente. Agora, no mundo do coaching, então, foi o uau vezes 3, né, porque não é uma coisa que a gente está acostumado. Primeiro, não é uma coisa que é perfil de quem é coach, se preocupar com essa questão de marketing, de vendas, de persuasão, né? Então, isso tudo é muito novo. Foi muito novo para mim também, é novo para todo mundo. Então, quando você fala de copyright, é um negócio que parece muito distante para as pessoas, né? Muito distante para o coach, né? Mas só voltando aqui à tua formação, você é formada em comunicação social. Isso, eu sou formada em comunicação social, pós-graduada em comunicação empresarial. Tá. E toda a minha carreira foi em cima disso. Foi em cima de comunicação organizacional. Em psicologia. Em psicologia? Uai. Em psicologia. Mas hoje em dia, na UFRJ, o UFRJ, gente, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Principalmente para a galera de fora, daqui do Rio. E na UFRJ eu atuo em 2 frentes hoje. Eu faço mestrado em psicologia porque eu entendo hoje em dia esse caminho do desenvolvimento humano como um caminho para mim também, mas eu não consigo largar a comunicação. Então hoje, por exemplo, eu dou aula na graduação de publicidade, que bebe até mais na fonte do copywriting do que o jornalismo, por exemplo, entende? Entendi. O pessoal de publicidade, que trabalha com publicidade e propaganda, ele bebe muito mais nessa fonte da copy do que a galera de jornalismo. Então eu ainda mantenho esse meu vínculo, né, lá na UFRJ eu dou aula para a turma de publicidade às sextas-feiras e faço, em paralelo, meu mestrado na psicologia. E você recentemente fez uma formação em coach, não foi, com o Bruno Giuliani? Fiz uma formação... Não, com o Bruno não, eu fiz com a Márcia Belmiro. Eu fiz com a Márcia Belmiro, foi em 2016.
E aí, desde então, eu me tornei coach, né? Comecei a atender como coach. Foi daí o meu interesse pela psicologia, foi daí a minha escolha, né, para fazer o mestrado em psicologia. Você começou a atender como coach para que nicho? Eu comecei a fazer coach de carreira, que era a minha expertise, assim, porque eu sempre trabalhei em carreira, sempre lidei com pessoas insatisfeitas, né, nas carreiras e tal, e aí eu fui atender coaching de carreira. Só que depois de um tempo, Maurício, atendendo como coaching de carreira, eu vi que eu tinha essa questão da copy para poder ajudar as pessoas, para poder trabalhar com as pessoas, e que me satisfazia muito mais ensinar isso do que atender coach 1 a 1, sabe? Entendi. E eu me percebi muito mais feliz ajudando coaches a se comunicarem, como é o que a gente vai fazer agora, daqui a pouquinho, em tempo real. Justamente. Do que necessariamente atendendo coach 1 a 1. E eu falo que a vocação, às vezes, ela bate na sua porta sem você esperar. A gente fica sempre procurando, né, essa questão da vocação, e qual a nossa vocação, qual a nossa vocação, e às vezes no andar da carruagem, quer dizer, você no caminho, na jornada, ela bate na sua porta e fala, cara, estou aqui, ó, dá uma olhadinha. É só a gente prestar atenção nisso, né? É só a gente prestar atenção nos sinais, né, que a gente recebe, né? Não, e o mais bacana disso que você está falando é que esse insight eu tive com você. Há um tempo atrás, a gente estava num desses eventos de coaching, desenvolvimento emocional, e você estava dando uma palestra, e você falava na palestra que você estava dando a importância da gente reconhecer os ativos na nossa história, né? E aí você conduziu, você se propôs um exercício que a gente olhasse para a nossa história e escrevesse mesmo pedaços, momentos da nossa história. E ali eu falei, gente, mas a copy é o meu ativo, a comunicação é o meu ativo, por que não, né, ensinar aí a galera com ele, né? trabalhar com isso? Pô, que jogo legal. Exatamente. Fiquei feliz, não sabia disso não, Carol. Foi, total. Legal, que bom. Pelo menos o pessoal já conhece a sua história também, não sabia tudo isso não. Que bom. Então, uma descoberta. Com certeza. Para a galera que está chegando, que já conhece o Maurício, né, vê o livro dele, O Impacto, só para vocês terem uma ideia, uma última curiosidade, eu li O Impacto numa viagem de ônibus, eu fui fazer uma palestra em Belo Horizonte. Na época, eu estava início de gravidez, eu não podia pegar um avião. Eu voltei da palestra de ônibus, eu li O Impacto da rodoviária de Belo Horizonte até a rodoviária do Rio de Janeiro, fazendo todos os exercícios, escrevendo, anotando. Eu cheguei aqui no Rio com um planejamento assim, pronto, foi o máximo. Foi um dos melhores livros. Muito legal, muito bom. Muito legal, vale muito a pena. Legal. Aproveitando aqui a deixa da Carol falando sobre impacto, vou relembrar aqui que toda quarta-feira eu tenho falado isso. A gente tem um evento nos dias 14 e 15 de novembro, o evento Impacto em São Paulo. Vão ser 2 dias maravilhosos, com vários palestrantes. A gente justamente vai trabalhar tudo isso que a Carol está falando, com quem estiver lá presente no evento. Então, quem estiver querendo participar, manda um direct aqui, até porque eu já falei falei ontem isso, né? Porque ontem eu fiz a live falando sobre o evento Impacto. Manda um direct aqui, participa, porque amanhã é o último dia para você comprar com promoção. Não só comprar com promoção, como ganhar 2 bônus lindos e maravilhosos, que valem mais do que o ingresso do que você vai pagar. Então, aproveita, manda aqui um direct. Maurício, eu quero isso aí. Eu quero estar nesse evento com você e com a sua turma toda. Show de bola. Mas vamos falar do que a gente veio falar. Por que é importante hoje um coach realmente saber escrever? E o que é esse saber escrever? Saber escrever onde? Saber mandar um e-mail, uma carta? Sintoniza a turma dessa importância aí, Carol. Claro, claro. Dentro e fora do coaching, a gente tem 3 formas, né, de se comunicar. A gente se comunica o tempo inteiro, praticamente por 3 formas. A gente pensa... Desculpa te cortar, a Tânia falou que eu falei novembro, é setembro, tá, gente? 14 e 15 de setembro. Isso. Então a gente pensa, a gente organiza a nossa forma de se comunicar pelo pensamento, a gente fala, né? Como eu e Maurício estamos fazendo aqui com vocês agora, a gente está falando, então existe uma outra construção, que é a construção de como a gente fala, como a gente organiza as nossas ideias, e a gente escreve. Né? Então, quando a gente senta para escrever, é ainda uma terceira forma de construir esse pensamento. O que acontece hoje? Muita gente escreve como fala, ou escreve como pensa. Ou seja,
sem uma cadeia sem uma estrutura lógica, sem uma cadeia própria para aquele tipo de comunicação. E aí acaba que o que foi escrito fica desordenado, fica bagunçado, e a pessoa que você quer impactar fica muito distante. Ao invés de se conectar com você, ela não se conecta, ela nem entende a mensagem que você quer dizer. Mensagem, né? É o receptor, né, que a gente costuma falar, né? Na comunicação, ele não entende aquilo que você queria. Né? Não entende. Então... isso eu vejo muito, viu? O pessoal falar, puxa, mandei um e-mail, Maurício, mas não veio o e-mail de volta. Não, e quantas mensagens por WhatsApp, por exemplo, você recebe? Pensa só nas mensagens que você recebe por WhatsApp. Pessoal, vai pensando você também. Que você olha a mensagem e pensa assim, putz, não entendi o que a pessoa quis dizer. E às vezes você fala, você pode repetir? Não ficou claro para mim, não entendi o que você quis dizer. Porque geralmente na pressa, a pessoa ela não pensa na estrutura do que ela está escrevendo. Ela escreve como ela está pensando. Né? Só que cada um de nós tem uma sequência lógica para linkar os pensamentos, para organizar as ideias, que é completamente individual, que não se mistura. Então, o copy, na verdade, nada mais é do que uma formatação, do que uma organização de estrutura de ideias, de estrutura de contextos, para que você possa fazer a sua mensagem ter o sentido que ela tem que ter. Conectar com o seu cliente, conectar com a sua pessoa. Qual é o problema, Maurício, disso tudo? O problema é que copywriting virou um termo muito popularizado pelo marketing digital. Sim. E aí o marketing digital ele se apropriou desse termo de uma forma tão presente que acaba que os coaches acham que é algo assim muito difícil, muito impossível de se aprender, muito difícil de se tocar. E eu acho que também foi muito pela aquela questão do gatilhos mentais, persuasão, e o copy entrou junto com essa turma toda, e parece que isso com essa turma toda. Assim. Exato. Exato. E sabe o que acontece? Essa questão dos gatilhos mentais é um ponto que sempre me perguntam, né? Nas lives, me perguntam muito. E aí uma coisa que a gente precisa estar presente em relação aos gatilhos mentais é o seguinte: os gatilhos mentais, eles não são o vilão da novela das 8, tá, galera? Não são. Eles, muitas vezes, eles vão precisar ser usados, né? É muito difícil você não imprimir uma urgência, por exemplo, na hora de você anunciar uma venda e ter o mesmo resultado do que se você imprimisse essa mesma urgência. A questão, peraí. Eu fiz agora há pouco aqui, né? Eu falei, gente, é só amanhã, né? Quem não comprar amanhã, não vai comprar com isso proporcional, né? Maurício, a Débora está perguntando assim, Carol, qual é a melhor forma de se iniciar uma copy de relacionamento e uma copy de venda? Débora, eu vou chegar nesse ponto, tá? Juro que eu vou te responder. Se eu não te responder, você puxa minha orelha aqui que eu vou te responder. Pessoal, pode metralhar aí de perguntas que a gente vai ter um tempo aqui no final para responder essas perguntas. Isso. Débora. Então, o que acontece, gente? O gatilho, o Maurício acabou de usar, né? Uma urgência. Só que o que o Maurício fez? Ele usou com integridade. Eu estou acompanhando o grupo VIP que ele está promovendo no WhatsApp e ele realmente está a semana inteira lá no grupo VIP dizendo que as inscrições por esse preço diferenciado vão abrir amanhã às 9 horas da manhã e vão ser encerradas amanhã às 19 horas da noite. E até pela idoneidade do Maurício, eu não tenho a menor dúvida de que quando chegar às 19 horas da noite, ele vai encerrar aquelas inscrições. Quando é que fica feio? Quando é que fica agressivo? Quando você percebe que a pessoa está usando o gatilho sem integridade. Quando ela anuncia uma urgência que não existe. Quando ela anuncia uma limitação de vagas para um conteúdo que é online, né? Então, por exemplo, é porque o evento do Maurício ele vai ser ao vivo, mas vamos supor que fosse online. Ele poderia dizer com muita integridade, olha, vaga não é o problema, porque é online, mas o horário é. Tá entendendo? O problema é que as pessoas querem acertar. E aí, nessa busca desenfreada pelo acerto, elas acabam usando os gatilhos mentais de uma maneira demasiada. E aí a gente acaba caindo aí na banalização, né? E como tudo, né? Assim como coach, como advogado, sempre tem aqueles bons profissionais, aqueles profissionais que usam as coisas de forma errada, né? Então, Exato. É normal. Isso acontece mesmo, né? Exato. E aí, a banalização, o risco da banalização é que a gente começa a depor contra, né, a nossa própria atividade.
Não sei se vocês acompanharam, mas há pouco tempo atrás aquele comediante, o Gregório do Vivier, ele fez um vídeo escrachando os coaches, assim, metendo sarrafo na maioria dos coaches do Brasil. Falou da Márcia Belmiro, do Kids Coaching, falou de vários, falou do Bruno Giuliani, você viu? Vi. E muita gente ficou doída, né? Sim. Com esse vídeo. Mas a verdade, gente, é que tem muita gente ruim no mercado. Muita gente enfiando os pés pelas mãos, prometendo que não pode cumprir, usando os gatilhos mentais à torta direita. A Débora está dizendo, gatilhos devem ser usados sempre, porém com muita integridade. Exatamente. Né? Então, o que esse tipo de vídeo faz é uma denúncia a essa turma. Justamente. E nós, que estamos fazendo um trabalho sério, a gente não precisa nem se doer, porque o nosso cliente, o cliente de vocês, ele vai entender, ele vai saber separar aí o joio do trigo, né, Maurício? Com certeza. Isso eu fiz até um vídeo outro dia falando sobre isso. Pode ficar. E quando eu me pergunto isso, eu falo, olha, se você está me perguntando isso, justamente não é para você ser coach. Porque uma das premissas para você ser um bom profissional, você tem que acreditar em você. Independente de qual é a sua profissão que você escolheu. Se estão banalizando, o seu papel, o que é? É trazer seriedade para o negócio. Você entendeu? Não desistir do negócio. Você tem que trazer a seriedade para o negócio. Se você não está aqui, realmente não é para você, né? Voltando à questão da copy, existe um método assim estabelecido para você fazer copy para tudo quanto é coisa? Às vezes até eu fico meio embananado com isso. Assim, poxa, nesse momento de mandar um e-mail para alguém, existe um método ou existe um esqueleto só que serve para tudo? Como é que é essa questão esqueleto só que sirva para tudo não existe, porque você estaria padronizando demais uma comunicação que ela precisa ser flexível a diferentes tipos de mídia, diferentes tipos de abordagem. Mas existe sim um método que faz com que essa mensagem fique organizada, né? Esse método, ele começa, aí já começando até a responder aquela pergunta lá atrás da Débora, porque casa com a sua pergunta, esse método, toda e qualquer comunicação para o seu cliente, ela invariavelmente é um relacionamento, certo? Então, para você ter um relacionamento, para você criar esse relacionamento com o seu cliente, com o seu futuro cliente, você precisa começar abordando os problemas dele, as dores dele. Então, o método de organização, ele começa quando o coach ele entende que ele precisa primeiro acessar o que está doendo naquele cliente. Qual é a dor daquele cliente, qual é o problema, o que está roubando o sono daquele cliente. Como que ele vai começar um relacionamento, como que ele vai começar a se vender, a dizer o que ele está fazendo, o que ele tem a oferecer, o que ele não tem, se ele não está nem tratando ainda do assunto que realmente tira o sono da pessoa, ele sabe? Ele tem que entrar no mundo do cliente primeiro, ele tem que sair do mundo dele. Ele tem que entrar no mundo do cliente. O cliente, essa hora, está pensando o quê? Está pensando nisso, está pensando naquilo, está sentindo isso, está sentindo dor no estômago, dor na barriga. Isso. Está desejando, é isso. Por isso que eu sempre digo que antes de começar a escrever qualquer copy, antes de começar a escrever qualquer e-mail, qualquer post, o primeiro dever de casa, o dever de casa mais essencial do coach é fazer uma bela pesquisa sobre o seu público-alvo. Quem é esse público-alvo? Quais são os conflitos que ele tem? O que ele faz? Como é que é o dia a dia dele? Quais são os hobbies que ele tem? Fazer uma pesquisa assim, bem ampla sobre o público-alvo e profunda. Porque quanto mais informações você tem sobre o seu público, Maurício, mais fácil fica falar para ele, se comunicar com ele, sabe? Eu vejo que muita gente peca nisso. Nossa Senhora. Muita gente... Não... Aliás, não é que peca, né? Existem os que pecam e existem aqueles que de fato não sabem fazer, né? Não aprenderam, não ensinaram para ninguém na escola, né? Isso a gente está tendo que aprender agora. E sabe o que acontece? Na maioria das formações de coaching, elas não são muito técnicas para venda, né? Elas são mais formações de desenvolvimento humano. Existe essa falha, a gente sabe, né? No mercado como um todo, não é? Não é falha de ninguém especificamente, é do mercado como um todo. Então, o coach... ele sai, eu costumo dizer que ele sai da formação abraçando o poste. E ele sai. Inclusive, eu vou fazer meu jabazinho aqui. Nos meus cursos, eu estou implementando, eu acho que a semana que vem já vai estar no ar,
um módulo só de venda, de coaching. Só de venda. E está muito bacana. Por quê? Porque é importante. Não tem jeito. Porque é importante, exato. Coaching como um negócio, que é um negócio na sua vida, você tem que entender de tudo. Você tem que entender de marketing, de vendas, você tem que entender de finanças, né? Você tem que entender de gente para gerenciar pessoas, porque o teu negócio vai crescer de coaching, não tem jeito. Quem faz um trabalho cresce, não tem jeito, né? E aí, sabe o que acontece? O coach, ele sai despreparado, né? Sem esse seu módulo, por exemplo, ele sai despreparado, ele sai acreditando que ele pode vender para todo mundo, que ele pode se comunicar com todo mundo, e o dia a dia é muito duro para essa pessoa. O dia a dia é prova para essa pessoa, dia após dia, que ela não vai vender para todo mundo. A gente tem, Maurício, um exemplo clássico no Brasil, né? Galera aí que tem... Da minha geração para cima, de 40 anos para cima, vai saber do que eu estou falando. A gente teve uma empresa que verdadeiramente tentou vender para todo mundo e faliu, que foi a Mesbla. A Mesbla vendia helicóptero e vendia cueca. Você lembra disso? Lembro. Pô, tinha uma loja da Mesbla em São Paulo, no centro da cidade. Aliás, a gente ia lá, nem turista, a gente ia lá para ver a loja da Mesbla, assim, tantos lugares, era coisa... maravilhosa. Helicóptero dentro da Mesbla. E, assim, a verdade é que ninguém vende para todo mundo. Então, essa questão da segmentação, da escolha do nicho, ela não só é importante para o coach se posicionar em relação à carreira dele, como para ele construir a copy dele. Se ele não tem um nicho muito bem definido, um segmento, um público-alvo desenhadinho, essa copy vai ficar perdida. Essa copy ela vai ficar solta, percebe? E é isso que a gente vê muito, né? Porque a gente vai ficando com o olhinho um pouco mais crítico, né? Então, quando às vezes eu recebo e-mail, eu vou lendo alguns e-mails, no meu todos, obviamente, mas leio alguns que me interessam e a gente vê que realmente, né, não conecta. Mandou para todo mundo, mas... Quer dizer, mandou para todo mundo, né? Não mandou especificamente para você, falando com você, né? Esse é um problema. Exato. Exato. E aí o que acontece? A chance de você, como coach, passar a ficar despercebido no seu mercado é muito grande. Porque a quantidade de e-mails que a gente recebe por dia hoje, de diversas listas que a gente assina, né? E muitos desses e-mails têm até o mesmo assunto. Você vê que muda só o remetente, mas o assunto às vezes é a mesma frase. Justamente. E aí que entra a copy também, entra até no assunto do e-mail, né, Carol? Você pensar no assunto do e-mail é muito importante, né? Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque se você não tem uma estrutura de e-mail, uma estratégia de copy voltada para e-mail, mais desenhada nesse sentido, a chance do seu e-mail ser mais um desse, né, despercebido, é muito grande. E aí eu gosto de fazer a seguinte reflexão para o coach. Que oportunidade que o seu cliente está deixando passar quando ele não abre o seu e-mail? Quando ele deleta o seu e-mail? Que oportunidade que ele está... Qual é o impacto que você está deixando de fazer? Qual é a transformação que você está deixando de levar para esse cara? Então, ter uma cópia interessante que possa diferenciar o seu e-mail dos outros, não vale a pena? Para você poder, né, chegar na caixa postal do seu cliente e ter um a mais? Não, e você estava falando aí de e-mail, eu estava pensando nos canais de comunicação. Quer dizer, a gente tem um e-mail, que é um grande canal. O pessoal ainda acha que, o e-mail está morrendo. Não, gente. Onde eu faço o maior número de vendas é no e-mail ainda, onde a maioria das pessoas que eu vejo fazem ainda no e-mail. Então, o e-mail o pessoal ainda abre. Né? Mas você tem a comunicação nas redes sociais, que se você tiver uma boa copy, você conecta. As pessoas falam assim, Maurício, eu botei um post lá e botei algumas coisas lá, ninguém respondeu, ninguém conectou. Reveja a sua copy, né? Tem a copy falada, o vídeo. Maurício, eu fiz um vídeo, poxa, as pessoas eu vi que só entraram e foram embora, assistiram pouco, não ficaram no vídeo. Problema de copy. Você entendeu? Exato. Quando a gente está falando de copy, a copy está na nossa vida, como um todo. Tá. Então não adianta falar assim, não, copy não é para mim. Sim, é para você, porque na hora de você dar um discurso do que você faz, quem é seu cliente, o que você ajuda, o que você resolve, se você não tiver essa copy, ferrou. A pessoa não vai te contratar. Então, copy é muito importante para você, a qualquer momento, em qualquer situação, realmente se vender. Né? Se fazer entendido. E se vender não é me compra, é se fazer entendido daquilo que você pode resolver enquanto coach. Esse é o ponto. Exato.
Esse é o ponto, esse é o ponto. E aí, a pessoa, às vezes, ela fica com essa falsa sensação que você está dizendo de copy não é para mim, por atribuir copy a uma ferramenta do marketing digital. Mas como a gente está falando aqui, não é. É muito mais do que isso, é muito mais antigo. Copy não é só gatilhos mentais, copy não é ferramenta de marketing digital. Copy é a estrutura que você vai usar para comunicar o seu produto, o seu serviço, para fazer a sua mensagem chegar verdadeiramente no seu cliente, né? Entendi. E que dicas você daria, assim, hoje, pro pessoal que está aqui? Porque, assim, a gente tem um lema aqui toda quarta-feira. Aliás, coloca aí, pessoal, para a Carol conhecer. A gente coloca assim, hashtag live com conteúdo. Porque de quarta-feira aqui eu trago o conteúdo para o pessoal sair em prática mesmo, fazendo, sabe? Legal. Não é essa live que eu faço aqui não é uma live de cunho emocional e motivacional. Né? Então, é uma live de conteúdo. Eu quero que o pessoal saia daqui com conteúdo, como na maioria das vezes eu faço com as minhas coisas, né? Então, que dicas você daria assim para quem está querendo, estava com medo desse mundo e de repente está encontrando com você hoje aqui, está falando, caramba, realmente, eu estava falando, olha lá, Débora, live com conteúdo, show, Débora. Legal, legal. Oi, Josi. Josi também vai estar lá num evento, palestrante Jorge Garcês, grande amigo, live com conteúdo, é isso aí, pessoal, curso para cá, Tânia, live com legal, conteúdo, legal. Maria Cis, live com conteúdo, show de bola, é o que a gente promove aqui. E que dica você daria para a pessoa que fala assim, não, é verdade, o que eles estão falando faz sentido, eu preciso começar a prestar mais atenção nisso. Por onde começa com isso aí tudo, Carol? Eu vou dar uma dica genérica, uma dica aberta que vai mudar aí o mindset da galera e depois eu vou dar uma mais específica para realmente colocar, para a galera começar a colocar em prática, tá? Então, tempinho aí, ó. Pessoal, pega papel e caneta aí do lado que ela vai dar dica. Mas lembrando que eu amo que vocês estão aqui ao vivo e quero cada vez mais que vocês estejam aqui ao vivo. Mas a gravação fica depois lá no meu canal do YouTube para vocês poderem assistir novamente, tá ok? Mas anota aqui, isso. O grande lance é estar aqui junto com a gente, porque aqui o bicho pega. Vamos lá, Carol, manda ver. Bom, a primeira dica, já parafraseando o que o Maurício acabou de falar, é tenha papel e caneta na mão por onde quer que você vá. Aonde você for, tenha em mãos um bloquinho para anotação, um papel para caneta. Ah, Carol, olha aí o Maurício já mostrando o bloquinho dele. A Carol tem o celular. De casa, ó. Isso aí, tá vendo? E a Carol tem o celular, ok, só que o celular descarrega, fica sem bateria, pode deixar você na mão. Então tenha um plano B, tenha material em mãos para anotar. Por quê? Porque você deve sim ficar atento às conversas ao seu entorno, às conversas ao seu redor. Imagina o seguinte, principalmente quando você está sozinho. Quando você está sozinho é um momento muito importante para você ficar atento às conversas ao seu redor. Imagina o seguinte, você é um kid coach, você decidiu ser um coach infantil. E aí, viu, amor, minhas canetas são... o pessoal já tá entrando no clima. Então imagina que você é um coach infantil e você está na porta do colégio deixando o seu filho, sua filha, para uma tarde aí de estudos. Tá legal? Você está sozinho, você está sem pretensão nenhuma, você só está indo deixar o seu filho ali na porta do colégio. Só que nesse momento em que você chegou na porta do colégio, você está ouvindo a conversa entre outras mães, entre outros pais, e elas estão reclamando de uma queixa específica, de uma dor específica que você sabe resolver, mas você não tinha pensado nisso antes. Então esse é o momento em que você vai colocar aquilo que você está ouvindo no papel, para quando você chegar no seu momento de produzir o seu trabalho, você desenvolver um material em cima disso, um post em cima disso, uma live em cima disso, um e-mail em cima disso, e aí você aumenta substancialmente aí o leque de opções que você tem para trabalhar, né? Mesma coisa em fila de supermercado, fila de banco. Fique atento, assim, esteja atento e tenha sempre material para anotação. Quando você coloca a sua cabeça para... Que sacada sensacional! Obrigada, Débora! Quando você coloca a sua cabeça para trabalhar, quando você dá um comando para o seu cérebro de que você precisa estar atento ao seu entorno, o seu cérebro, ele entende isso, tá? Vocês vão perceber que o seu cérebro, ele vai reconhecer isso, ele vai ficar olhando ali o entorno e ele vai pegar toda e qualquer informação para traduzir aquilo para você.
E aí vocês vão começar a perceber que os insights, eles vêm quase como uma descarga, sabe, Maurício? Começa a vir insight atrás de insight. Se você não tem papel e caneta para anotar na hora, é assim que nasce nome de uma marca, nome de uma instituição. É assim que nasce uma metodologia, um passo a passo. Porque você está dizendo constantemente para o seu cérebro que você está atento aos sinais. Então, essa sim, é uma das dicas mais importantes que eu tenho para dar de forma genérica. E aí eu prometi uma específica também, né? Se o Maurício me permitir, eu vou dar uma palhinha aqui do que a gente vai fazer na Masterclass da semana que vem, que já o Maurício vai falar aí para vocês. Então, a Masterclass, né, vai ter um conteúdo riquíssimo, mas eu vou dar uma pequena palhinha para vocês, assim, bem curtinha. Já anota como dever de casa, como exercício de casa, já faz uma lista de quais são as principais dores, problemas e dificuldades que o seu público-alvo enfrenta hoje. Então, o que rouba o sono do meu público-alvo hoje? Lista. Meu público-alvo hoje está insatisfeito com a carreira, está extremamente infeliz. Explora essa infelicidade. Como é que essa infelicidade se manifesta? Ele briga contra o botão soneca do despertador dele? Ele chora em alguns momentos do dia de tão estafado que ele está no trabalho? Ele opta por almoçar sozinho porque ele já está se sentindo sem energia para almoçar com outras pessoas? Detalhe essa dor do seu público-alvo. Vamos entender como esse público-alvo está vivendo esse período de dificuldade na vida dele, para que você possa oferecer o que realmente vai ajudar o cara, para que você possa mostrar para ele que você entende a realidade dele, entende a dor dele, e mais que isso, que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Eu tenho certeza que você vai ser. Show de bola. E isso é de uma importância tão grande que eu não sei se o pessoal que está aqui se tocou do que eu vou falar. Muitos coaches, né? Muitos coaches. Aí, olha a copa que eu estou usando, hein? Uma boa parte dos coaches, eles conseguem, sim, agendar uma primeira sessão. Muitas primeiras sessões. Mas muitos deles que agendam as primeiras sessões não conseguem fechar o negócio. Não conseguem converter o cliente num coach. E um dos motivos que ele não consegue, justamente porque ele não entendeu a vida daquele coach que está ali na frente dele. Então, ele não conseguiu se conectar em termos linguísticos com aquela pessoa que está ali. E aquela pessoa falou assim, cara, esse cara não vai conseguir me ajudar. Você entendeu? Porque você não se conectou, você não entendeu a vida dele. Quando eu falo entender a vida, é o que ele sente, é o que ele vê, é o que ele cheira, né? É o que ele fala. Você tem que entender tudo. Então, por exemplo, quando eu falei agora que muitos coaches fazem primeiras sessões e muitos não conseguem converter, talvez tenha gente que está aqui nessa live fazendo assim, é verdade, eu sou um deles. Você entendeu como é que é se conectar? E por isso você precisa conhecer as dores. Eu conheço muito bem as dores dos coaches, porque eu pesquiso muito e vivo isso há muitos anos já. Né? Mas eu vejo que muita gente peca nisso, por quê? Porque, verdade seja dita, muita gente tem preguiça de fazer esse exercício, Carol. Exato. Só que pensa o seguinte, toda vez que você tem preguiça de fazer esse exercício, você está com preguiça de vender. Quando você está com preguiça de vender, você tá adiando a sua própria transformação e adiando a transformação do seu cliente. Porque não é só sobre você, é sobre o outro. Você está deixando de impactar a vida do outro, você está deixando de impactar a sua vida. E aí, Maurício, isso me preocupa muito, porque aí amanhã a gente encontra um monte de gente por aí dizendo que essa história de viver do que se ama é uma fábula, é uma grande mentira. Mas não é. Né? Só que a pessoa ela desiste de viver do que ela ama quando ela sabe o que ela tem que colocar em prática e não coloca. É porque viver do que ama, né? Abrindo um parênteses para esse tipo de assunto, não é fácil. Se te venderem que isso é fácil, foge. O diabo foge da cruz. Porque tudo você tem que trabalhar, persistir, né? Crescer. Você vai errar, vai aprender, vai ter dor, vai te dar dor no estômago, vai te dar medo, vai te dar ansiedade. E aí as pessoas não estão preparadas para isso. Elas pensavam que era muito mais fácil viver do que ama. Que era simplesmente falar, uau, achei o que eu gosto, lindo e maravilhoso, eu amo isso, vou viver disso. Não. O custo de viver do que você ama, ele é alto.
mas ele é prazeroso ao mesmo tempo. Você entendeu? Ele é alto, mas ele é prazeroso ao mesmo tempo. Quando você vive algo que você não gosta, o custo é alto e também não é prazeroso. Essa é a grande diferença. Exato. De viver do que gosta do que não gosta. Dá trabalho da mesma forma, só que você encara de uma forma diferente. E pensar e fazer esses tipos de exercício que a Carol está fazendo e tantos outros, que inclusive eu vou abrir aqui mais um parênteses, que ela vai ensinar na nossa Masterclass do dia 29, né, Carol? Que não eu erro os dias. Isso aí, dia 29. Dia 29 às 8 horas, a Masterclass. Quem quiser participar, está no lote 1 ainda, se eu não me engano, está com preço de R$ 67. Também manda um direct aqui para nós. Quero participar, não quero perder essa Masterclass. Porque depois no dia vai pagar R$ 97, tá bom? Então, R$ 67, participa de uma live, de uma Masterclass de 1h30, pode tirar dúvidas, onde a Carol vai dar uma enxurrada de coisas para você fazer. Dentro dessas enxurradas, 300 mil dicas práticas para que você realmente coloque em prática na sua vida e viva de fato a vida que você tanto quer viver e pare de reclamar que as coisas são difíceis. Não, Exato. são difíceis quando a gente está carregando a cruz. Quando a gente abraça a cruz, a coisa fica mais fácil. Né? E aí, Maurício, eu quero até propor uma reflexão em cima disso que você falou. Você disse que a Masterclass está no primeiro lote ainda, né? A R$ 67. Eu quero provocar a seguinte reflexão. Quanto custa para você vender R$ 67? Para a maioria dos coaches, eu tenho que ter certeza, para não dizer 100%, né? Porque a gente sabe que são 100%. Um único processo de coaching fechado vai fazer o cara retornar esses R$ 67 aí. Muito mais vezes, né? Muito mais. Você pode dar uma palhinha do que você vai trabalhar rapidamente? Então, era justamente o ponto que eu queria chegar. Só que nessa Masterclass, você vai sair de lá com uma estrutura de e-mail montada. E eu vou te passar um desafio no final da aula, eu vou te passar um desafio que eu vou querer. Depois o Maurício vai me contar aí se vocês fizeram um desafio, se vocês não fizeram. Vocês vão pegar uma estrutura de ponta a ponta de e-mail. O título da Masterclass é esse, né? E-mails irresistíveis, ela tem bem essa pegada. Você vai aprender uma estrutura de ponta a ponta de e-mail, desde a abordagem inicial do seu cliente, para o seu cliente, até a chamada para a ação, que a gente chama de call to action, no final do e-mail. Você vai ter esse e-mail redondinho, com uma missão, com um desafio de abordar 50 pessoas com esse e-mail, com essa lógica, com essa estrutura fechada. E qual vai ser o seu objetivo disso? O seu objetivo vai ser gerar sessões iniciais de coaching. Eu não sei se você chama de sessão experimental, sessão inicial, sessão de clareza. A gente chama de sessão estratégica. Sessão estratégica gratuita. Sessão estratégica gratuita. Então, o seu objetivo vai ser gerar essas sessões estratégicas e verdadeiramente converter o seu cliente. Carol, só e-mails e redes sociais? A Carla Santos está perguntando. Carlinha, essa Masterclass ela é específica para e-mail, mas olha o pulo do gato. Preste atenção aqui na dica. A estrutura para e-mail é a mais complexa de todas, porque de todos os textos escritos, o e-mail é o que vai demandar mais tempo de vocês, é o que vai demandar mais conteúdo escrito. Quando você parte para uma rede social, quando você parte para um Facebook, quando você parte para um Instagram, quando você parte para um WhatsApp, por exemplo, a estrutura é menor. Entendendo a lógica, entendendo a estrutura, como é que você vai começar, o que você vai abordar na transição, como é que você vai fechar, você consegue condensar isso para outras mídias depois. Mas o contrário, você talvez não conseguisse. Entende? Então, vem com a gente para essa Masterclass quinta-feira que vem e vamos começar a colocar a mão na massa, né, Maurício? E aí tem uma sugestão para uma próxima Masterclass, a gente falar para redes sociais. Para redes sociais. Tá dada a dica a gente fazer uma Masterclass só para falar, porque o tempo é curto, é 1h30, então a gente precisa pegar temas específicos e que sejam colocados em práticas imediatamente. Não adianta dar tema que vocês vão demorar anos para colocar em prática, não. Isso. Assistiu a Masterclass no dia seguinte ou no mesmo dia, se der tempo, coloque em prática. Coloque em prática. E vamos testar o resultado, entendeu? É isso. É isso. Exatamente. Show de bola. Que bom. Pô, cara, vai ser assim maravilhoso. Vai ser top, né? Irmã vai amar, top demais. A Kátia tá dizendo que tá dentro, a Débora tá dizendo que tá dentro. Maravilha. Maravilha. Isso aí não, tenho certeza. É matador. Matador.
Pessoal, É isso. dúvidas aqui para a Carol, que a gente tem o nosso tempo aqui está terminando. Eu queria saber se vocês têm dúvida. Aproveite. Olha, tem alguns minutos aí para tirar uma lasquinha da Carol, hein? Não é? E a Carol é das minhas, ela é boazinha, ela deixa tirar a lasquinha. Eu deixo tirar a lasquinha. Eu abro a aula antes, deixo tirar a lasquinha, dou dica extra. Então aproveita aí, deixa eu ver se tem aqui no nosso histórico aqui. E outra coisa, gente, vamos dar coraçãozinho aí para Carol, que ela é uma queridos. O coraçãozinho. Jorge, e aí, Maurício, enquanto o pessoal decide se tem mais alguma dúvida ou não, um último ponto assim que eu acho legal ficar na cabeça de vocês quando forem preparar as copies, é que muita gente não se toca, mas a maioria dos coaches hoje, eles atendem o seu próprio perfil transformado, né? A quantidade de... Aí, Maurício, onde está o link para a inscrição da Carla? Legal. Deixa eu ver aqui, Carla. Onde está o link de inscrição? Carla, manda para nós aqui um direct, que a gente já manda para você amanhã, tá? Porque eu não tenho ele aqui, tá com a minha equipe. Então, faz esse favor, manda um direct. Eu quero participar da Masterclass. Aí o pessoal já pega e manda o link lá para você, ali no direct mesmo. Tá bom, Carla? Fazendo esse favor. E aí, o que eu estava dizendo era o seguinte, pessoal costuma ser o próprio, a gente chama de avatar, né, de persona, a própria persona transformada. Quantos coaches de carreira já tiveram essa dor da carreira? Quantos coaches vocacionais se sentiram perdidos quando foram fazer o vestibular, quando foram decidir por uma carreira, né? Então, para vocês, esse exercício que eu passei hoje é ainda mais fácil, porque é se conectar com a própria dor. É olhar para o próprio passado e ver onde doeu, ver como doeu, para poder trazer isso para fora. Eu conheço vários coaches, né, que foram mães de porta de escola e trabalham hoje com mães. Só tem que voltar no tempo. Só tem que voltar no tempo. Você sabe que eu faço esse exercício na nossa formação em coaching vocacional? A gente faz esse exercício. Chega no momento, a hora que a gente vai fazer as aplicações das ferramentas, eu dou uma carteirinha para os alunos, para os alunos, para o pessoal que está lá no curso. Só que a carteirinha é de aluno de ensino médio. E ele tem que fazer aquele papel daquele aluno de ensino médio. Por quê? Para que ele entenda o universo daquele jovem, porque ele vai trabalhar com aquele jovem. Ele precisa entender aquele universo, ele precisa voltar atrás. Todos eles já foram, mas esqueceram. Né? Agora vamos ver como é a vida deles hoje. Né? Então, é muito legal isso que você está falando, faz total sentido fazer essa... no meu caso, eu chamo de regressão lá no curso, eu chamo de uma regressão. Né? No seu caso, não. Eu falo assim, poxa, eu já fui mãe de porta de escola. Como é que era ser uma mãe de porta de escola? Eu vou trabalhar com mães. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa vira para mim, Maurício, e fala assim, Carol, eu não quero mais acessar. Foi um período tão difícil da minha vida que eu não quero mais acessar, não quero lembrar como foi. Só que perceba, você não está fazendo isso por masoquismo, só por lembrar. Você está fazendo isso com sentido de se aproximar do seu público-alvo, de tocar o coração do seu cliente, né? Então, e poder oferecer um caminho para ele. Se é um conteúdo, se você botar e for algo que te incomoda, talvez esse nicho não seja para você. Você entendeu? Não foi. É verdade. Excelente sacada. Vou dar um exemplo que vai... porque assim, diz que quanto a maior intensidade de emoção, mais fica retida a memória. Então, eu vou dar um exemplo de forte emoção. Tem pessoas que passaram pelo processo de câncer e foi um processo doloroso. E, graças a Deus, se recuperaram e saíram ilesos. Muitas delas acabam comprando a causa e indo ajudar outras pessoas. Muitas não podem nem ouvir falar mais disso. Você entendeu? Eu estou dando esse exemplo forte para ficar claro para você. Se é algo que você não consegue falar, porque você trabalhou numa empresa há muitos anos, foi doloroso, seu chefe era um chato, um pentelho, um charlatão, não quero mais falar sobre o mundo corporativo. Ok, então, não usa a sua história. Às vezes o trauma foi tão forte. Cria uma nova história. Né? Cria uma nova história. E as nossas histórias são riquíssimas, né, Maurício? O que não faltam aí, como você disse, são ativos para que os coaches possam encontrar. A gente tem que sentar e fazer exercício, né? Tem que sentar e fazer exercício. Ó, coach. Justamente. Coach Josiane Firmo, coach Josi, que vai estar lá no evento, né, Josi? Maurício, parabéns por convidar profissionais tão competentes para compartilhar conosco nessas lives. Que carinho, que legal. Gente top. Que legal. Aqui, a live aqui é hashtag live com conteúdo, porque aqui tem conteúdo. Live com conteúdo, perfeito. Adorei essa hashtag. Essa hashtag é fácil, né?
Muito bom. Legal, show de bola. É isso aí, gente. Vamos deixar aqui um gostinho do Quero Mais para vocês participarem da nossa Masterclass, da Super Masterclass. Super Masterclass, que vocês vão sair lá profissional e mandar e-mail que realmente converte, isso é muito importante. Vão sair de lá com faca nos dentes, Maurício. Faca nos dentes, né, Carol? Vão. Show de bola. E a Carol é professora, hein? É Professora, então vocês não vão, né? Olha lá, para ver ganhar estrelinha. Muito obrigado, minha amiga. Maurício, eu que agradeço. Show de bola, muito bom. Obrigado Uma honra ter aceitado, né, fazer a Masterclass com a gente. A gente está muito feliz aí com isso. E o pessoal também está muito feliz com isso. Obrigadão. Muito legal. Eu também estou muito feliz com isso. Uma honra ter participado aqui. O seu público realmente é um público muito diferenciado, muito comprometido. E, pessoal, muito obrigada pela audiência, pela atenção. Tenho certeza que a gente cresceu mais um pouquinho juntos hoje. E eu espero todos vocês na Masterclass quinta-feira que vem, hein? É verdade, hein? Todo mundo lá. Tá bom? Né? Show de bola. Então tá ótimo. Vocês, pessoal, obrigado mais uma quarta-feira de vocês estarem aqui junto com a gente. Do fundo do coração, você sabe o quanto eu sou grato por isso. Toda quarta-feira a gente está junto aqui. E tem aquela turma que toda quarta-feira, ó, bate carteirinha aqui. Um beijão para vocês também, tá bom? Beijo para todos, uma boa noite, um bom resto de semana. Carol, beijão. Beijo, Maurício. Beijão, beijão, turma. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Beijo.